Márcia, mudando agora, dentro da supervisão, mas mudando um pouquinho assim, ó. Tu sabe que eu fui um cara que participei, né, da passeata contra a LDB em 1996, quando eu estava me formando. Né? Eu estava no pós. Eu estava me formando na engenharia e nós fizemos 1 mês de greve em Pelotas. Isso é engraçado porque isso foi apagado da história, a gente não vê falar mais nada disso. Né? E a gente participou da passeata e na época se chamava o Darcy Ribeiro, que foi o redator, até de filha da P. Da P, não posso falar porque menores podem assistir, né? Gente, eu sei que vocês falam, mas a gente não pode falar. E chamaram de tudo, né, naquela passeata. E nós fizemos reuniões, era uma greve de alunos. Ficou 1 mês parado, fechamos a universidade. Eu não sei se aqui na URGS aconteceu também. E o que se dizia na época é que a LDB ia mudar uma série de coisas. E que, como sempre, né, não houve um diálogo com os professores de sala de aula. Né? Porque muitas vezes as leis são elaboradas por pessoas que estão dentro de um gabinete. Lá, o Mário gostava muito de falar, né, o estudioso de gabinete, né, que não tinha estado na sala de aula. Né? Não é pó de giz feito a gente. Por exemplo, assim, tu tá na supervisão, mas ao mesmo tempo tu entende porque tu tá na sala de aula. Sim, também. Eu posso dizer, eu sou pó de giz. Pois é. E aí, então, assim, o que... agora é pó de caneta, pó né? de caneta. Pó de caneta de quadro branco. Então, assim, o que foi de... Bom, só para o pessoal que não sabe, a LDB é Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Da Educação Nacional. E o que na época se dizia era isso, que, né, foi feito, e o Darcy Ribeiro estava muito mal, doente, e quem terminou foi uma secretária dele, é o que se dizia na época. Sim. Né? Então, assim, eu acredito que tenha tido falhas, né? A tua opinião, assim, tu que às vezes fala pra nós assim, mas tá na LDB, pessoal, tu concorda com tudo? 100% não. Não? O que tu discordaria, assim, o que tu acha que eu vou te falar assim, né? Na época eu era um guri, né? Eu não entendia muito também, eu sabia pelo que me diziam. Que eu não concordo, literalmente não concordo, progressão parcial. Progressão parcial. Que não é concordo. A história do cara passar de ano, mas seguir... Ficar devendo e fazendo avaliações como se fosse um supletivo. Sim. Isso foi a LDB que... Sim. Eles vão dizer que não é bem assim, mas na prática é bem assim, sim. Não é na nossa escola porque eu procuro fazer o melhor para que o professor possa se sentir, não, isso aqui que a Márcia está aplicando de acordo com a lei é seguro. Eu vou fazer de acordo como se a gente um aluno tivesse realmente reprovado o ano inteiro, bababá. Só que em outras escolas isso não acontece. Eu posso falar de cadeira porque a gente vai em reuniões de supervisão. Sim. E assim, a LDB tem coisas que que ainda está sendo implantado, né? Sim. Por exemplo, esse novo ensino médio aí que está previsto, ele já vem com a LDB também, né? Ele vem com previsões da LDB, sim, né? E aí, sobre o novo ensino médio, então, o que Sandro, acho que vão... O pessoal me pergunta muito, Márcia, os alunos me perguntam muito, como é que vai ser esse novo ensino médio? Vão me matar, mas eu venho falando isso, tá? Friamente falando, tá? Friamente falando, dependente de estado de governo, friamente, eu acho bom. Friamente, tá? No auge da emoção, pode ser que não seja tão bom num primeiro momento, tá? Por quê? Porque assim, ó, esse Plano Nacional de Educação, ele não vem de agora, os estudos, ele vem antes até do governo Lula, ele vem vindo, porque tudo é arrastado no nosso país. E esse teve participação dos professores, teve um diálogo assim grande nas escolas sobre essas mudanças. Tá, então assim, ó, antes de se começar uma estrutura a chegar num professor de sala de aula, começam as pesquisas de campo, né? Então, onde começam os doutores, as mostragens, que nem a gente faz o nosso TCC, né? A partir dali encontram-se ideias, casos específicos práticos que são levados até o Conselho Nacional de Educação, onde o Conselho Nacional de Educação são tomadas decisões. Já tem escolas piloto, né? Que estão em Porto Alegre, né? Que estão fazendo os testes e vão servir de amostragem, né? Vão servir. E quando é que a gente vai ter esses resultados aí? Não posso afirmar porque a Secretaria da Educação não nos convocou a respeito disso. Só sei que já começaram a mudar a matriz, tanto é que a nossa matriz já foi mudada, né, esse ano. Ensino religioso começou a ser uma parte diversificada, sim, né? Sim.
Eu acho que tem que ter na escola. Mas a grande pergunta é, Márcia, que os alunos sempre perguntam assim, professor, quando é que vai mudar isso? Quando é que vai? Porque falaram, mas a verdade é que não houve grandes mudanças. Até 2022 é para começar a ter implantação. Tá, então esse pessoal de agora aí não vai pegar, né? Acredito que não, Sandro. O que pode acontecer agora em 2019 começar os estudos para a prática. Porque até agora foram ouvidas as pessoas, né? Quando é uma estrutura deste tamanho, eu vou falar num exemplo bem prático. O governo ele não pode bater de escola em escola e convocar o professor para uma reunião dessas, né? Então é isso que eu falei antes. Começa-se com pesquisas, depois essas pesquisas são colocadas em fundamentação teórica. Essa fundamentação teórica são levada para estudiosos especialistas da área, é levado para o Conselho Estadual de Educação em cada estado, depois é levado para o Conselho Nacional de Educação. A partir do Conselho Nacional aí começam as propostas, vai para a Câmara, vai para o Senado, volta, bababá. Então tem um longo caminho pela frente. Aí o Ministério da Educação começa então, quando é aprovado, começa então a reunir as pessoas novamente até chegar a nossa vez. Mas ele já foi aprovado, né? Já foi. Já foi aprovado. Já. A mudança vai ocorrer. Sim, teve várias versões. Tu tá relatando, na verdade, o que acontece passos já aconteceram. Isso aí. Ah, tá. Então 2022 é pra estar... E o que assim, substancialmente muda, assim, né, que vai causar o grande impacto? Para uma escola de 3 turnos de médio, se realmente tem que mudar em todas as escolas, a estrutura da escola tem que mudar. Estrutura física. Física. Por exemplo, com o passar dos anos, até chegar à implantação, a escola tem que aplicar integral o turno. Começar a tirar o turno da tarde, por exemplo, e começar a diversificar os componentes curriculares a ponto de chegar o turno integral. Eu vou te dar um exemplo. Eu estudei na escola agrícola, o meu técnico era assim, era o dia inteiro. Então a gente tinha misturado matérias técnicas e matemática, física, tudo misturado junto. Então tinha aulas de manhã e tinha aulas de tarde. É assim que vai funcionar. Então esse nosso plano aqui, adaptado para o nosso país, que é continental, sim, devido às várias regiões e às várias culturas, né, o que se assemelha? Canadá, Portugal, França, Espanha, principalmente Alemanha, Estados Unidos, né? Mas assim, o que dá mais flexibilidade e certeza de que as coisas deram certo foram nesses países, porque esses países nem todos são de top. O que está no top é Canadá. Sim. Né? Portugal já não é tão top, Espanha já não é tão top, Alemanha é top. Então houve uma flexibilização de estudos sobre isso, né? E como a gente tem uma cultura regionalizada, isso, claro, não vai ser igual, não é para ser igual, mas parecido, né? Então, em relação ao ensino médio, essa vírgula a tendência é todo o primeiro ano, se não for mudado, tá, Sandra? Todo o primeiro ano, ele é básico para todos, em todas as áreas. A partir do segundo ano, o aluno que tem tendência a uma habilidade para a ciência humana, ele vai começar a se matricular com carga horária maior nas disciplinas. Ele vai fazer essa escolha? Sim. Tu acha que assim, ele tem maturidade para fazer essa escolha, essa maturidade? Eu vou agora ser advogada do diabo, tá? Se ele tem maturidade para votar, ele tem maturidade para escolher o que ele... Mas, base moral vem de família. Não tiver das humanas, que eles vão perder espaço, porque se dizia que português e matemática que vão ser a base, né? Que vão ser as duas disciplinas que vão ser obrigatórias, né, em todas as áreas. Eu podia, ficar super feliz, eu estou garantido, os 3 anos que vai ter matemática e português os 3 anos. E as outras áreas vão fazer parte da escolha, né? Mas eu não posso pensar só no meu lado, né? Eu tenho que analisar também estou fazendo a parte do advogado do diabo, analisando o contexto todo, né? Porque eu vejo meus colegas, falando aflitos, porque e aí como é que fica? O cara resolve escolher só matemática, né? Não, só para o lado de matemática. Não, a pessoa está totalmente deturpada quanto a isso. É assim, vai ter. O que vai acontecer é a diminuição de carga. Entende? Sim. O ano inteiro do segundo ano que eu li foi o que eu entendi, tá? O ano todo tu vai ter todas as disciplinas, só que tu vai ter
um pouquinho mais naquela área. Por Até isso, vai ser integral. Por isso integral. Vai precisar de remanejamento. Vamos precisar de mais profissionais. Tu acha que nesse sentido vai aumentar a oferta para professores? Eu acredito que sim. Mas só vai diversificar mais as disciplinas. Isso, não é de uma hora para outra só. Tá, e tem uma parte EAD, né, que está se prevendo, inclusive o novo governo está falando muito disso, né? Sim. Sobre até ser 40% 20%. EAD, 20%. E eu vou te dar minha opinião particular. Como eu já fiz muito curso EAD, eu gosto muito de EAD. Eu gosto. E me adaptei muito bem ao EAD, né? Mas, ao mesmo tempo, a Cris acabou de me dar uma entrevista aqui e ela disse que ela quer fazer curso, mas não quer fazer EAD porque ela não se adapta. Tem muita resistência com relação ao EAD. Tanto já está sendo bem criticado, né? E eu acho, eu não me apertaria, né? Eu fiz a estatística aqui, eu fiz uma aula ao vivo com eles, né, de correção de uma prova. Então, eu gosto. Mas assim, o pessoal tem muita resistência, até porque para dar EAD tem que usar tecnologia, né? E aí? Aí entra na parte de formação de professores. Ai, lá vou eu falar uma palavra assim que as pessoas entendem errado, né? No dicionário, a palavra ignorância é falta de conhecimento de alguma coisa. Sim. É isso. Esse medo, essa resistência por ignorância de conhecer. De querer mas conhecer. Tu acha assim, Márcia, que... Aí vamos entrar um pouco na parte de formação de professores. Não sei se tu não viu o vídeo do Ulisses? A gente falou sobre formação de professores. Até eu disse assim, vou te chamar para te fazer o contraponto. Porque nós falamos, né? Sim, eu prestei atenção, eu comecei a rir. Criticamos a LDB e também falamos dessa questão aí da formação. Eu até falei pro meu marido, pro Luciano, Luciano, olha só os meninos ali. Criticamos a parte da formação de professor daquela semana que a gente, na entrevista, eu como entrevistador tava, né? Sim, não. Só, né? Porque entrevistador ele tem que ser imparcial, né? Tô sendo imparcial, tanto é que eu te chamei para te fazer o contraponto. Sim. Né? Que aquela semana de formação de professores às vezes se acha um pouco inútil, que poderia ser mais produtiva. Por exemplo, assim, é entrar nessa questão assim, o professor não sabe muito de mexer com o YouTube, ou na internet, ou com gravação, né? Isso que eu estou fazendo aqui agora contigo, né? Poderia ter cursos disso para os professores, né? Isso e aí falta a parte do investimento, né? Sim, falta. Sandro, quando às vezes eu escuto assim colegas falando, tá? Porque o Estado não nos oferece isso, não nos oferece aquilo. É mentira. Porque o Estado oferece. A gente coloca no mural, a pessoa lê, a pessoa não quer, é fazer. Sim. Então isso eu posso dizer. A pessoa não quer fazer. Eu tenho corrido atrás, né? Mas eu tenho feito por mim. Eu tenho corrido atrás porque eu não quero ficar para trás, entendeu? Sim. Tem coisas assim que eu não sei, eu corro atrás. Eu acho que a gente como profissional... Todos têm capacidade, né? Todos têm capacidade e a gente tem que ter ética profissional que está faltando na nossa carreira muito, é ética profissional. Mas aí o pessoal fala... Não tô falando do Feijó, tô falando num contexto geral. Até porque eu acompanho aquele grupo do magistério, eu escuto, eu leio as coisas também, né? É bem isso, a gente tem que ser franco, né? A questão assim de... mas eu nem salário não tô recebendo, ainda vou ter que pagar um curso, vou ter que ficar me deslocando, vou ter que gastar com internet. Aí entra essa questão aí, né? Sim. Eu só vou dar minha opinião assim rápida. Eu não penso assim porque eu não vejo justificativa para isso.